Olá, bom dia, tudo bom? Estamos começando uma nova semana, né? E hoje nossa aulinha de matemática. Nós vamos continuar trabalhando sobre a multiplicação, que a gente já vinha trabalhando na aula passada. E hoje nós vamos usar um recurso bem bacana para trabalhar a multiplicação que se chama geoplano. Então vocês estão vendo aqui na página 33 que tem uma figura, né, de um tabuleiro com alguns pinos em cima. Esse aqui é o nosso geoplano. O que é o geoplano? Então, o geoplano ele é composto de pinos na mesma distância, em forma quadricular, sobre um pedaço de madeira. Um elástico é passado entre os pinos para definir limites e formar figuras. Então, esses pinos eles vão nos ajudar a contar e contar a quantidade de pinos que vai ter ali para dar o resultado da nossa multiplicação. Ele é um recurso para ajudar na contagem, né, e encontrar o resultado da multiplicação. Então, na página 34 fala assim: o geoplano pode ser usado para representar multiplicações. Observe a quantidade de linhas e de colunas separadas pelo elástico na figura seguinte. Então, aqui nós temos uma figura e ela vai ter os pinos, esses pontinhos são os pinos do geoplano. E aí, ela está circulada aqui como se fosse o elástico circulando os pinos. Então, aqui nós vamos contar a quantidade de linhas e multiplicar pela quantidade de colunas. Igual nós fizemos naquela atividade do sorvete e da flor. Lembram dessa atividade aqui? A gente multiplicava a quantidade de linhas pela quantidade de colunas. Aqui nas flores também, a quantidade de linhas vezes a quantidade de colunas. Mesma coisa nós vamos fazer no geoplano. Então, nós temos 1, 2, 3, 4 linhas e 1, 2, 3 colunas. Então, nós vamos multiplicar a quantidade de linhas pela quantidade de colunas. Aí diz assim: podemos contar os pinos usados no desenho do geoplano anterior da seguinte forma. Foram usadas 4 linhas e em cada linha há 3 pinos. Então, foram usados 4 mais 4 mais 4, que é igual a 12 pinos, que podemos representar pela multiplicação 4 vezes 3, que é igual a 12. Então, nós usamos 4 vezes, né? 4 linhas, 4 vezes 3 pinos, que dá o resultado total de 12. Podemos contar, então, os pinos assim. Aí, aqui na 27, na atividade 27, pede assim: represente as operações no geoplano, em seguida verifique o total de pinos que indica o resultado final e registre-o. Agora, vocês vão fazer a mesma coisa que está explicando na atividade aqui em cima. Esse mesmo processo aqui, que nós fizemos lá com os picolés e com as flores. Aqui está pedindo, ó, a multiplicação 2 vezes 4. Então, o primeiro número sempre representa a quantidade de linhas e o segundo a de colunas. Então, nós temos 2 linhas vezes 4 colunas. E aí, nós circulamos e contamos quantos pinos vão ficar dentro desse espaço aqui. Que nós circulamos e colocamos o resultado aqui. Aqui a mesma coisa. 1 vezes 2, uma linha vezes 2 colunas. Eu vou circular e colocar o resultado da quantidade de pinos ali. Desse lado também, mesma coisa. 4 vezes 4, 4 linhas vezes 4 colunas. Circulo e conto a quantidade de pinos para colocar o resultado aqui nesse quadradinho. Então, até a letra F, vocês vão fazer dessa forma. A 28 é o contrário. Diz assim: encontre a operação correta para cada geoplano e explique a semelhança e diferença entre elas. Então, aqui vocês vão ter desenhado e vocês vão ter que escrever a operação aqui. Mas é fácil, né? Quantas linhas vezes quantas colunas. Muito simples, e colocar o resultado aqui. E embaixo vocês vão me falar para a prof, qual que é a semelhança e a diferença entre as duas operações, o que tem de igual, o que tem diferente. Lembrando que nós temos que analisar a quantidade de linhas e a quantidade de colunas. É bem simples, vocês vão, a hora que vocês fizerem o cálculozinho aqui, vocês vão entender, vocês vão perceber o que tem igual e o que tem de diferente, tá bom? Depois dessa atividade, nós vamos ir para o caderno e agora vamos fazer treino da tabuada já. Começamos já com o nosso treino da tabuada. Então, a prof trouxe aqui um exemplo de como que nós vamos fazer no caderno. Só que nós vamos fazer desde a tabuada do 1, tá? Então, vocês vão colocar... Aqui a prof tá com a do 2, mas vocês vão começar com a do 1. 1 vezes 1, 1 vezes 2, 1 vezes 3 e colocar o resultado do lado. Nós vamos fazer até a tabuada do 5. A do 1, a do 2, a do 3, a do 4 e a do 5 no caderno, tá? Esse aqui é o nosso treino da tabuada. Esse aqui é só um exemplo de como que vocês vão fazer no caderno. Como que a prof quer que vocês façam no caderno. 1 vezes 1, 1 vezes 2, 1 vezes 3, 1 vezes 4
e depois coloca o resultado aqui da continha, certo? Podem fazer a continha, se vocês precisar colocar, somar as quantidades, podem somar, não tem problema. A estratégia de cálculo que vocês, é a que vocês acharem melhor e que a mamãe conseguir ajudar vocês em casa. Qualquer dúvida, a prof está à disposição, é só a mamãe mandar mensagem que a prof responde, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.